só fazer uma pergunta em relação. Eu fiquei a pensar neste intervalo que tinha a ver com o acesso aos RCMs e aos FIs. Quer dizer, se não vamos usar a base do CHNM, eu tinha a ideia que o objetivo também era consultar essa informação, não era? É esse também o vosso objetivo? Ter acesso direto aos RCMs e aos FIs? Sim, nós temos esse acesso, sim, aos RCMs. É manter isso. Mas nós, além do MedH, também temos acesso aos RCMs. Ainda não temos, Teresa. Era um plano evolutivo, é um dos pontos evolutivos. Mas já chegámos a ter, Margarida, acesso aos RCMs dos medicamentos no tempo da Maria João Duarte. Bem, mas a ideia é termos. Ok. É termos também acesso aos RCMs. Muito bem. No fundo, o que é que esta base de dados, o MedH, recolhia a informação o objetivo do MedH era recolher a informação das várias fontes, incluindo os RCMs, e fornecer aos profissionais a informação trabalhada e forma concisa a informação que as pessoas precisavam na altura em que estavam a fazer uma prescrição, uma validação ou uma administração. Certo. Agora, se quisessem... Eu daquilo que me lembro que conheço... Estava também utilizada, se quiséssemos. Eu daquilo que me lembro e conheço, o acesso ao RCM e o FI é um link direto para o Infarmed, apenas com o código... Nós já chegámos a ter isso. Não sei se agora temos, não acaso... Eu acredito que agora não temos. Eu tentei e consegui ter acesso. Se calhar numa das unidades ainda temos que revisitar isso. Ok, muito bem. Mas a ideia é termos. Ok. Segunda parte, segunda sessão, validação, preparação, distribuição de medicamentos. Primeiro ponto, explicar o processo de validação das prescrições. E então, a validação é feita para todas as especialidades. De acordo com a JCI, sim, qualquer medicamento prescrito deve ser previamente validado pelo farmacêutico antes de ser feita a administração. Nós, nas nossas unidades, validamos a prescrição, temos a possibilidade de validar a prescrição de todos os serviços. O único sítio onde isso não se faz é no bloco operatório. Margarida, pode-me ajudar aqui um bocadinho? Sim. Não conseguimos fazer também na consulta, porque não existe prescrição na consulta. E no AP nem sempre fazemos validações atempadas, por falta de recursos humanos. Sim, mas isso é um constrangimento nosso, mas não tem nada a ver. Sim. Mas na consulta, neste momento, nós temos a prescrição no ambulatório ativada, não é possível, aqui, mas cada vez que é instalado tem dado alguns problemas, e no bloco operatório. Margarida, desculpa. Nós no Porto temos prescrição interna na consulta? Mas são vocês. Desculpa, ok, está bem. Sim, no Porto sim. No Porto tem, em Torres tem, em Cascais tem, no HCD não tem, no HCIS também não tem. Está bem. Sim. Mas o Porto, como é a primeira unidade que está certificada, faz-se a validação de toda a prescrição. Aqueles serviços em que não se, imagino, a imagiologia, em que não se consegue fazer a validação na hora da administração, os serviços têm protocolos de prescrição e, portanto, o médico faz a prescrição, protocolos, e assim conseguimos contornar essa situação. Alguém tem algum comentário a fazer? Podemos avançar? Podemos avançar. Da minha parte, sim. A descrição é feita por DCI ou marca comercial, é feita por DCI. A validação da prescrição é realizada para todas as áreas, isto já foi respondido. Como é efetuado o processo de validação? A validação da prescrição é feita confrontando a prescrição com as características do doente, a sua situação clínica. Para isso, o farmacêutico necessita ter acesso fácil ao processo clínico do doente, a toda a informação. Informação clínica, análise, exames complementares, etc. Se calhar que já dava só aqui o ponto. Nós neste momento temos que ter 2 ecrãs abertos, não é? Nós, para fazermos a validação neste momento, temos que ter o ecrã da farmácia, o ecrã do processo clínico, é um processo lento.
que temos de estar sempre com dois ecrãs abertos para ir fazendo o processo de validação. Porque nós, no nosso ecrã, não conseguimos aceder a informação clínica nenhuma, nem análises, nada. E eu acho que temos aqui também um constrangimento, que é o facto das análises estarem em PDF, não é? Portanto, é sempre os valores analíticos não interagem nem na prescrição, nem na validação, nem na administração. Portanto, aquilo que nós vimos já noutros sistemas é que, se o doente, por exemplo, tem uma creatinina, uma função renal deteriorada, quando há uma prescrição de um medicamento, há um alerta a dizer, atenção, que este doente tem função renal alterada e é preciso fazer um ajuste de dose. No nosso caso, não. Portanto, as análises não interagem. Ou seja, não interagem porque não existe esta funcionalidade, porque vocês têm os dados sketch do laboratório no processo clínico eletrónico. Sim. Sim. Isso em termos de clinical decision support é um dos pontos também fundamentais. Essa interação com os resultados e fazer ajustes, o médico ajustar. E a consulta da informação também no processo também não é fácil. A consulta de informação no processo clínico não é fácil. Por exemplo, um SOS, para nós verificarmos se a enfermeira administrou ou não administrou, não é fácil nós termos essa informação. Não é facilitador. O processo de validação, se quisermos fazer uma verdadeira validação, temos alguma dificuldade. Demoramos algum tempo. É um processo muito demoroso porque temos muitos constrangimentos. Okay. E a informação está muito dispersa no sistema. Sim, ou seja, o principal constrangimento é precisamente o acesso rápido à informação, não é? Toda a informação que gira à volta do doente. Certo. A informação dispersa, etc. Devíamos estar todos com a mesma informação, ser uniforme, sim. Ok, pois já veremos o que é possível ou não, sendo que para haver informação clínica terão sempre, o correto é consultar um processo clínico com um bocadinho a mesma vista que é com o enfermeiro ou o médico, para ter um bocadinho a mesma visão e poderem tomar as vossas decisões de forma mais, eu digo, mais consciente daquilo que é o ponto de situação do clínico do doente. Ok. Certo. Pois a questão seguinte. O farmacêutico dá indicações no processo de validação para o médico, no enfermeiro sim, o farmacêutico dá indicações. Mas ainda não sei se quer acrescentar alguma coisa. Mas a informação não fica. A informação que nós podemos escrever na prescrição fica sempre agarrada à prescrição, nunca fica associada ao processo clínico. Nós não temos notas de farmacêutico no processo clínico. Se quisermos dar alguma indicação de farmacocinética, fica sempre muito tudo agarrado na prescrição em si. Não conseguimos escrever no processo do doente ou dar alguma nota no processo do doente. E o processo de informação para a enfermagem não é linear e para o médico também não é linear. Nós muitas vezes escrevemos algumas coisas na observação de linha do medicamento, da prescrição, para ficar essa informação registada. Mas não é a comunicação é um ponto que temos que também ver como é que podemos melhorar. Muito bem. E depois como é que tratamos esses dados, dessas observações. Sim, há outros profissionais que têm acesso ao processo clínico e que escrevem, por exemplo, os dietistas, não sei, mas é verdade? É certo? E os fisioterapeutas, não sei. Sim, acho que sim. Sim, há informação, cada um foca no processo para... Sim, mas, por exemplo, aqui eu percebo essa questão, mas eu, por exemplo, se quiser fazer uma observação em relação a uma prescrição em si, o correto, do meu ponto de vista, é fazê-la na prescrição, porque a prescrição faz parte do processo clínico eletrónico. For algo mais geral, se calhar sobre a medicação em curso em geral, não sobre uma, se calhar faz parte, faria sentido, se calhar uma nota, sim, da farmácia ou farmacêutica e ficar estruturada. E muitas vezes eu sei que os sistemas põem sobre a prescrição, se a observação sobre a prescrição para perceber isto diz respeito a isto. Se for geral, num determinado momento, no momento, sim, seria uma nota sobre o doente naquele episódio.
Normalmente, muitas vezes, os sistemas estão um bocado com esta visão, ok? Mas fica difícil, quando nós queremos, por exemplo, fazer uma nota direta só para a enfermagem, fica tudo, a informação fica tudo misturado. Ou seja, se quiser pôr nota de um medicamento só para o enfermeiro ou só para o médico, não consigo. Só tenho um campo de observação da linha do medicamento. Está muito limitado, não é? Está muito limitado. Se eu quiser dar uma nota para o enfermeiro, como administrar e como algum ponto, fica tudo misturado. Pronto. E ninguém depois percebe para quem é aquela informação. Ok, acho que a gente depois pode falar e Sim. discutir algumas ideias que ajudem pelo menos a melhorar, eu diria, a informação entre profissionais, por um lado, e depois, se for quando relevante, peço desculpa, é a mesma ficar associada ao processo clínico eletrónico, que também é uma das coisas que a própria GNML Saúde já nos falou. Ok? Isso. Ok. Só que acho que saltamos aqui este ponto, ou então eu não percebi se falaram. Portanto, a validação, só após a validação é que o enfermeiro faz a administração, certo? Sem validação. Nós não estamos 24 horas. Certo. É isso. Nós temos atualmente temos forma de consultar se a medicação foi validada ou não. Temos uma sinalética que nos diz se ela foi ou não validada. Mas não é impeditivo. Mas não é impeditivo. Não é impeditivo. Às vezes não é impeditivo. Não sei. Portanto, nesta fase não. E, portanto, nós podemos fazer isso. Desculpe unha pregunta para entender o proceso, como é que está a pensar ou a dificultad que existe hoxe. A prescripción é feita pelo médico, correcto, e a farmacia, no caso de que poida ser feito, fai unha validación da farmacia e aí interaxe con o médico en cuanto a poder validar ou recomendar algún tipo de alteración. Eso feito nun momento determinado cando a farmacia está a preparar a medicación. E as notas que pudera identificar que van a ter en consideración ao persoal de enfermaxe, elas só deberían aparecer no momento da administración, cando o persoal de enfermaxe quere facer a administración. Sería este o ponto como que a pensar? Sim. E também da parte contrária, quando o enfermeiro administra o SOS, por algum motivo nós temos essa informação e interagir e sabemos que temos que enviar mais SOS, acompanharmos tudo. Não, ok, pero a medicación SOS sería un criterio que especificaría o médico inicialmente, imagino. Sim, mas depois a enfermeira pode dar ou pode não dar, por exemplo, uma insulina. Correcto, sí. Mas, decir, no momento que o médico fai a prescripción por SOS, a farmacia valida, entrega, o enfermeiro tense que apoiar na recomendación que o médico dá en cuanto a si debe ser administrado. É dicir, se el ten dor, administra, mas se el non ten dor, non administra, ou cualquier outro criterio que o médico estaría dando de inicio. É assim, non? Sí. Sim, e junta com as informações que vêm da farmácia, ou seja, o farmacêutico adiciona ao medicamento algumas orientações particulares associadas, e essa informação é consultada pelo enfermeiro no momento da administração, aparece em que ele vai fazer a preparação, ele consegue consultar, quando ele entra no plano de trabalho da enfermagem, que inclui também a medicação, aparecem uns pop-ups com a informação relativa aos medicamentos LASA, aos outros alertas, aos medicamentos alerta. En este caso está pensando que esas indicacións serían liña a liña de cada medicamento É da prescrição global. Neste momento é da prescrição global, ou seja, quando eu entro no trabalho do doente, aparecem-me as indicações da prescrição ativa naquele momento. Quando eu depois clico em cada uma das linhas do medicamento, aparecem mais detalhes ainda relacionados com o medicamento. Sim. Margarida, eu tenho só aqui uma questão que eu não sei se a SUL isto é muito utilizado ou não, que tem a ver com, nós falamos ontem, com a indicação médica verbal. Ou seja, quando nós enfermeiros, documentamos a prescrição por indicação médica verbal em Glint, onde temos essa opção, vocês recebem essa informação? Sofía, desculpe, posso interromper? Sim. Nós escutamos a prescripción médica verbal, a xente ten, non sei como se diría o sentimento en portugués, mas arrepío mesmo, non sei como é exactamente o sentimento. Sim. É un contrasentido, mas, ben, ok, vamos escutar o problema. E nós não temos qualquer acesso, não visualizamos isso. Não consegues ver? Não. Pois.
É bem parecia. É que nós, do nosso lado, não é? Temos que... da salvaguarda do registro do enfermeiro, de dizer que administrou, portanto, nós justificamos, Glint criou esse campo, em que nós documentamos o medicamento e ele bebe de uma lista de medicamentos, portanto, eu escrevo entra e aparece uma lista, por exemplo, se eu quero administrar um paracetamol, ele aparece uma lista dos medicamentos da lista do hospital e, portanto, eu escrevo a dose, havia os campos que já estão pré-determinados naquele ecrã, incluindo a justificação porque é que houve uma prescrição médica verbal, mas isto não interage mais nada, portanto, isto não devolve para o médico, nomeadamente para ele me validar a prescrição, não é? Ou assumir uma prescrição on behalf. Este ponto foi sempre muito polémico em todos os hospitais. Eu recordo-me que quando fazíamos a implementação havia sempre uma grande discussão sobre esta situação. Sim, perdão, desculpa. Pronto, aqui a questão é que o facto de não ser prescrito, lá está, não vai interagir no circuito do medicamento e o facto de não ser prescrito, todo aquele processo de interações, alertas e tudo isso, a enfermagem não está a ter. Sim, reduzimos segurança, claramente. A questão é que, do ponto de vista processual, nem é sempre oportuno ao médico conseguir fazer a prescrição eletrónica. Percebe? E isso, às vezes, do ponto de vista do processo, é como num ambiente de bloco, não é? O médico não consegue, em todos os momentos, parar e o que está a fazer para fazer a prescrição. Sofía, isto é mais uma falha de processo de vocês claro, que uma falha de sistemas. Sim. Mas eu imagino, por exemplo, esta solução, juntando aqui o melhor dos dois mundos, mantendo esta funcionalidade de indicação da prescrição médica verbal, mas ele ter um complemento em que ele pergunta ao médico e pede para ele transformar esta prescrição médica numa prescrição efetiva. Claro. E depois completar esta informação para a farmácia que neste momento não está a fazer. E aí, mesmo não sendo o ideal, era mais seguro. Diz, Margarida, desculpa. Não, eu concordo com a Sofia. Efetivamente, nós dizemos essa informação. Isso. Ficaria como numa task list para o médico. Sim. Sim, para validação posterior, nas 24 horas posteriores, exatamente. Ninguém deve fazer. Sim, no fundo, para concretizar, o que nós temos escrito em procedimento, na José de Melo, é que qualquer prescrição médica verbal tem que ser concretizada no processo clínico eletrónico ou em papel em 24 horas. Portanto, quando não é oportuno ao médico fazer a prescrição, mas é efetiva e urgente a administração do medicamento, esta é a solução que nós encontramos. Obviamente não estamos tranquilos porque isto nos deixa aqui alguns gaps de segurança, mas para dar resposta a estes dois mundos, parece-me que assumir aqui uma prescrição on behalf, que obrigue depois ao médico a concretizar a prescrição, nesta ideia de task list para o médico, depois assumir, não é? A enfermeira Sofia pede, por favor, para concretizar a validação, a prescrição do medicamento paracetamol, e o médico assume essa prescrição. Ou seja, mas hoje em dia tem o processo já definido e o sistema não suporta bem, ou seja, não lhe aparece ao médico... Não, isso mesmo, é isso. Há muitos que obrigam o que eu chamo de dupla assinatura, ou seja, o enfermeiro, ou normalmente são enfermeiros, fazem em nome de, e assinam, mas é em nome de, e depois obrigar uma dupla assinatura da prescrição, porque é o próprio médico que terá que dizer, sim, eu dei esta ordem verbal e está, muitas vezes já está administrado, porque isto normalmente é situações urgentes, porque senão não faria sentido. Quando nós falamos, eu diria às vezes urgências, o bloco é sempre um mundo à parte, mas o resto do hospital não varia muito este tipo de situações. Não é a regra, isto são exceções, mas pontualmente vão acontecendo, não é? E o enfermeiro tem a necessidade, do ponto de vista da sua própria rigor, não é? Fazer o registro daquilo que administrou por indicação médica verbal. Nós temos a definida a regra que o médico tem que concretizar a prescrição médica verbal numa prescrição eletrónica em 24 horas. Certo. A prática é que o sistema não acompanha isto, não é? Neste momento não faz esse caminho. Quando o enfermeiro diz que deu, não pergunta ao médico não relembra ao médico para ele administrar. Isto é verbal nos dois sentidos, não é? Como? É verbal nos dois sentidos. O médico verbalmente transmite ao enfermeiro, não é? E depois o enfermeiro transmite ao médico que tem que fazer o registro, não é? Certo. E
E uma das regras de segurança é fazer o readback, ou seja, o enfermeiro tem que voltar a recapitular a prescrição para diminuir a hipótese de erro, nomeadamente com a história dos medicamentos LASA, não é? O que sabemos é que o sentido inverso às vezes é um bocadinho mais longe depois de fazer o registro, não é? E às vezes por circunstâncias, nas situações de urgência, portanto não é oportuno ao médico fazer essa prescrição on time, portanto é trabalho de equipa, mas precisávamos, acho eu, que o sistema acompanhasse, que neste momento não acompanha esta regra que nós temos. Sim, confirmem pelo menos todas as prescrições verbais que deram, ou indicações verbais, vou-lhe chamar assim. Normalmente é mesmo uma ordem, em inglês é verbal order, ou seja, prescrição verbal. Okay. Eu se calhar dava aqui mais um aporte, é preciso termos noção que nós temos muitos médicos que não estão na casa, ou seja, não estão no hospital. E, por exemplo, a área da obstetrícia. É muito importante nós melhorarmos a prescrição antes da doente ficar internada, ou seja, o médico deixar uma pré-prescrição, por exemplo, num trabalho de protocolo, por protocolos. Temos que melhorar essa parte da pré-prescrição de trabalho de parto, indução de parto, ou seja, porque muitas das vezes os médicos não estão nas unidades. Mas, por exemplo, explique-me mais ou menos como é que é o processo eu vou-lhe chamar pré-protocolos porque normalmente são prescritos, se calhar 2 ou 3 dias antes, porque sabem para um evento programado. Porque quando é urgência, a gente percebe. Há um médico de serviço que depois ativa esse protocolo ou como é que deveria acontecer em termos conceituais? Porque imagina, eu sei que vou ter uma doente que vai chegar e eu não vou estar, seja uma cirurgia, pode ser um parto, e eu só vou estar mesmo para o evento, ok? Mas eu quero que, se calhar, 2 horas antes, comece a fazer uma medicação e vou mais ou menos prescrevê-la hoje. Há alguém que ative, conceitualmente, o médico que está de serviço, que recebe o doente, ou o enfermeiro que diz, ok, está este protocolo, vou lá ativá-lo porque estou consciência que continua a fazer sentido, digamos assim. Ou como é que é o processo para vocês? Em realidades diferentes. Por exemplo, na obstetrícia, porque são situações não tanto espontâneas e muitas vezes não programadas. E, por exemplo, na CUF Porto nós não temos médico presente, né, permanente, depois em 24 horas de obstetrícia, ou seja, há um delay, entretanto a senhora aparece e entretanto há de chegar o médico, e portanto o médico solicita pelo telefone, como dizia a Margarida, a enfermeira, para ir fazendo a ativação do protocolo para a parte eutóxico, da indução de trabalho de parto ou whatever, e portanto a enfermeira inicia e depois ele concretiza. Com frequência também pode ser o anestesista que está permanentemente no hospital, que também faz essa assunção da prescrição. Sei que nas descobertas é um bocadinho diferente, pelo menos era, Margarida. O enfermeiro transcrevia em glint o protocolo, certo? Mas eles neste momento não querem transcrever, não querem assumir isso. Ok. E não está muito fácil o processo. E quando é os protocolos cirúrgicos ou pré-cirúrgicos, vou-lhe chamar assim, que sabem que quando o doente, se calhar, é internado, é um drama. É um drama porque nós queríamos que eles fossem prescritos na consulta e glint neste momento não tem opção. Por exemplo, na consulta pré-operatória. Mas alguns anestesistas prescrevem algumas coisas, conseguem prescrever, não é, Vítor? É isso. Depende, muitas vezes nós na consulta pré-operatória não conseguimos aceder à prescrição sem alguém estar internado. O que fazemos fazemos a indicação quase verbal, olha, o doente vai precisar de fazer antibiótico antes de descer, faz o antibiótico, a profilaxia antes de descer, ou andamos sempre na resolução do caso a caso, senão não com o apoio sistematizado ou automatizado do sistema informático. É mais na base do mas o episódio já existe ou ainda não existe? Não, nós estamos num contexto de consulta pré-operatório. Consulta pré-operatória, não um episódio de internamento. Ou seja, uma doente vai ser internada daqui a uma semana só. Eu sinto necessidade de lhe fazer uma prescrição, seja uma nebulização, seja o antibiótico, seja até o alprazolam na véspera para dormir melhor no dia da cirurgia. E eu não consigo fazer. Não existe essa opção. Aliás, tinha sido já um desenvolvimento que nós já tínhamos pedido, que era, na consulta pré-operatória, que o médico tivesse a capacidade de deixar prescrito para um episódio do tipo internamento o protocolo pré-operatório, porque não, neste momento nós temos, a gente até brinca
que são prescrições merceeiro, que são uma prescrição manual que o médico entrega num papel e que dá ao doente, e o doente chega e diz: enfermeiro, isto é para si. Então é para colocar o soro, é para dar o alprazolam, whatever. Não sei como é em Cascais, Mário. Em Cascais é a mesma coisa. Nós tínhamos até, inclusivamente, alguns protocolos definidos de acordo com o anestesista para a administração de terapêutica pré-anestésica. Mas tudo em formato de papel e depois era acionado por nós, mas depois, lá está, perdia-se, não se conseguia, tínhamos esse problema, por exemplo, com os Lornis, que gostava que tomassem Lornis antes da cirurgia. Nós administrávamos e fazíamos o anexo 10, mas depois não havia a validação da prescrição posterior. Nos levantava alguns constrangimentos porque não havia a prescrição efetiva em sistema. Sim, não havia evidência do registro de administração, não gerava abates para a farmácia. A realidade que nós precisávamos era de uma prescrição que ficasse ativa como trigger de dissociar a altura da prescrição da data da validação. Ou seja, eu prescrevo hoje, dia 21 de maio, mas só quero que ela fique ativa quando o internamento deste doente. E isso eu, da minha experiência, e por isso vou fazer uma questão, nós já vi o que nós chamávamos protocolos, pós-protocolos prévios, o que chamávamos prescrições pendentes, ficam pendentes da ativação, e são multi-episódios, ou seja, na consulta, digo, eu ainda nem sei bem se é de A ou B, mas sei que vai ser aquele protocolo pré-cirúrgico, seja o próprio cirurgião que quer começar um antibiótico X horas antes, ou até o anestesista para preparar a sessão. Normalmente, não sei, aí é que é a minha grande questão, quando o doente vem para ser internado ao médico de serviço e depois revalida o que está pendente e ativa para esse episódio, só para haver uma consciência, olha, a situação clínica do doente ainda dá para isto, ou se calhar tem que revalidar, ou em alguns casos até pode ser um enfermeiro, ok? Mas, ou seja, a prescrição fica pendente e depois há uma ativação efetiva e depois, como ela já prescrita já está, só tem a ativação para ficar ativa naquele episódio, se o mesmo fizer sentido, e depois o circuito é o mesmo. Há de chegar à farmácia se esse for o circuito, validação, ou seja, tudo fica mais ou menos o resto. Eu tenho conhecimento disto, mas há sempre uma ativação manual consciente de, olha, isto faz mesmo sentido, ou é necessário requestionar-se se isto faz sentido ou não, porque a condição a alteração clínica, houve uma alteração do estado clínico do doente e se calhar deveria haver uma reponderação, é preciso contactar então o médico ou uma coisa assim. Por isso é prescrito, mas há uma ativação manual. Okay? Sim. É o que eu conheço, pelo menos, por ser uma boa prática, haver ali um check sempre antes de só simplesmente administrar. Okay? Sim, parece uma dificuldade, depois é saber para que médico é que vai, ou seja, internamente, do ponto de vista de processo, nós temos equipas diferentes a trabalhar. Temos que pensar depois como é que o médico tem que assumir o doente para essa prescrição lhe cair. Não sei se aí também poderá, estou eu a sugerir, ser normalizado, imagine-se sendo, neste caso, um procedimento pré-cirúrgico, não é? Ser o anestesista que, por protocolo e por transversalizar, é o anestesista responsável pelo doente que tem essa função depois de validar um pré-feito, exatamente. Claro. Okay. O problema, Vítor, não sei como é que tu tens em Viseu, mas a questão é que o anestesista, habitualmente, o doente entra muito antes e precisa de medicação antes do anestesista. Percebes? Neste cenário que o Préstimo falou, de termos exatamente, temos um protocolo quase pré-ativado que seja definido e concertado e depois assumido pela equipa, não é? E a equipa ser mais ou menos homogénea na maneira como trabalha. Estou a dizer, ou seja, o doente entra na véspera, mas depois é a validação, cai na pendência do anestesista. Okay. A gente depois pode falar deste, porque é assim, à data de hoje eu não vamos garantir que o ex quer o suporte, acho que temos que falar destas necessidades de negócios, ver o que é possível e depois definir um processo que mais ou menos seguro, que vocês também o sintam seguro e que faça sentido. Okay. Sim, isto é uma necessidade... Claro que é assim, os papéis, ou seja, tudo isto que existe é porque existe uma necessidade, ou seja, existe a necessidade, nós sabemos que
por protocolo a gente quer prescrever, mas não está no momento da prescrição, o sistema não permite que o episódio esteja aberto, por isso é que às vezes vai papéis ou até há um telefonema, olha, não se esquecer que é preciso fazer isto, porque é assim a realidade, ok? A gente tem consciência disto do lado de cá, porque não sou a única, eu diria, o único grupo em termos de saúde tem essas dificuldades e estes desafios e só estamos aqui a falar para termos todos consciência do mesmo e vamos ver qual é o melhor caminho depois no futuro que poderemos para, digamos, mitigar e minimizar os riscos inerentes a este tipo de situações. Muito bem. Ponto a seguir. Preparação, podemos continuar? Alguém tem mais alguma coisa, alguma questão? Vamos continuar. Então, preparação, distribuição de saída de unidose. Como é efetuado o processo de preparação e saída de unidose? Após a validação da prescrição, o farmacêutico emite um mapa de preparação de unidose. A unidose é feita, portanto, este mapa contém a medicação por doente a doente, e depois é preparada manualmente a unidose. Nós não temos máquinas, não temos máquinas automáticas de preparação, é o farmacêutico ou o técnico que faz o auxílio, há unidades em que é o próprio auxiliar que sob a supervisão de um farmacêutico. Ok. Pensava que havia algum Cardex ou algo assim do género, mas já vi. Não temos. Não tem essa intenção a médio e longo prazo? Não temos, porque inclusivamente com a implementação da farmácia central, nós temos um projeto de preparação da unidose no serviço. Portanto, a unidose deixa de ser preparada para 24 horas, é preparada no serviço clínico para intervalos mais curtos, e está o auxiliar e o farmacêutico está no serviço e faz, com o apoio do auxiliar, fazem a preparação da unidose. Sim. Nós não temos equipamentos porque pela nossa dimensão, nunca se justificou comprar esses equipamentos e temos outra forma de trabalhar. Não sei se a Maria tem alguma coisa a acrescentar. Não, porque efetivamente nós temos uma realidade privada e efetivamente sentimos que a unidose por 24 horas também há alguns serviços é excessiva. Temos mesmo que ajustar este processo para termos as faturas o mais certas possíveis on time na saída dos doentes das nossas unidades. Segundo ponto, obrigada Margarida. A saída da unidose transfere a medicação para o armazém avançado ou gera consumo? A saída da unidose gera consumo e faturação. E registro na conta barra faturação. Existem horários de unidose diferentes por serviço? Sim. Existem, de acordo com horários de unidose diferentes, portanto, cada hospital organiza portanto, tem a sua organização em relação aos horários, não é? E a conveniência dos serviços, em função da conveniência dos serviços, não é? Doutora, e também da gestão adequada de recursos humanos da farmácia. Aqui no ponto anterior, acho que o grande objetivo e dar uma maior confiança possível neste processo total é que a saída da unidose faz a transferência para os armazéns avançados e controlar de uma forma exímia dentro do armazém avançado a administração e cruzar toda essa informação depois com a faturação, não é? Porque eu já percebi que vocês neste momento estão a fazer algo muito manual, não é? E que precisa de bastante tempo, não é? Não é manual, não. Não, nós não vamos a algo muito manual. É assim, o facto como nós já temos armazéns avançados nos serviços, nós acrescentarmos mais um armazém avançado, unidose, fica muito difícil para o enfermeiro andar a selecionar armazéns avançados. Fica muito difícil mesmo. Eu vou dar o exemplo do piso das descobertas, está lá A, ala B, mais unidose, o armazém avançado da unidose. E chega uma altura que o enfermeiro já não sabe nem qual é o armazém que está a tirar a medicação. Ou isto ou fica muito facilitado, ou então, pelo contrário, nós neste momento temos isto muito mais fácil do ponto de vista do enfermeiro e do ponto de vista do garante da faturação. Ok, é para manter este circuito, ou seja, a saída da unidose, a saída da farmácia gera logo consumo para passar. Eu acho que este circuito tem que ser muito monitorizado. Um dia também podemos querer alterar, tem que ser parametrizável, um dia podemos querer alterar também. Eu acho que aqui vamos ter que definir quem
quem que é o ano da faturação em termos dos consumos de farmácia. E depois podemos dizer assim, olha, em termos daquilo unidoso, ou seja, quando temos armazéns avançados, se tiver tipo um Pix ou qualquer coisa, e no momento é retirado o medicamento, para a administração, ser aí o trigger, ou na administração, é assim, acho que existem diferentes cenários, nós temos que ver aquilo que querem, naquilo que vai ser o futuro e percebendo, ou seja, quais são as necessidades, quais são os desafios hoje em dia, porque às vezes, em termos tecnológicos, nós não podemos ter outro cenário e temos que nos centrar num que é possível e que assegura, pelo menos, que a faturação está clean, que é feita em tempo útil, etc. Naquilo que vai ser o futuro, eu não sei muito bem e acho que poderemos falá-lo se queremos alterar alguma coisa ou não, tendo em consideração os critérios que vocês querem e as preocupações que vocês têm nesta área. Sim. Nós não temos armários pixies, não temos nada disso. Não. Temos Nem temos... Não, é nem tudo manual, temos, ou seja, basicamente, ok, por isso é que se calhar, ok. é manual, não temos, não queremos... E o que é que acontece aí, imagine-se, ou seja, quando há a dispensação da farmácia unidose, é feita a faturação. Se houver alguma devolução, depois vocês corrigem, é isso? Exatamente. Sim. Ok. E tudo que for alterações dentro da unidose, o enfermeiro pode retirar do armazém avançado do serviço. Ou Ok. então pode diretamente à farmácia. Se não fizer parte do estoque do armazém avançado. Mas a revertência já está automaticamente a integrar com o SAP, é isso? Não, a revertência é feita por nós, manualmente, porque com a medicação que é desenvolvida nas cassetes. Isso está num ponto à frente, já vamos lá. Ok. Ok. E só uma questão que acho que não está à frente, que é em termos daquilo que é o circuito agora que existe, que funciona para faturação, mais ou menos é robusto e estão satisfeitos, só para ter uma noção. Esse, a revertência é um ponto ineficiente do processo, como é óbvio, não é? Nós gostaríamos de ter a unidose não para 24 horas, mas mais ajustada à realidade. Sim, e por isso é que nós temos este modelo de funcionamento com a farmácia central da preparação da unidose no serviço por slots mais pequenos. Ok, De forma que, com toda a informação que o farmacêutico tem no serviço, deixa de haver devoluções à farmácia. Portanto, a farmácia central fornece a medicação que vai diretamente para os serviços, é feita, mas já não é a dose unitária, o farmacêutico que faz e o auxiliar fazem a dose unitária no próprio serviço para aquele período, não havendo devoluções, deixando de haver logística inversa. Ok, basicamente é o central para o local e o local é que fazem quase a unidose para o doente e é que vai para faturar. E se tiver que devolver, é tudo controlado no local, a farmácia não tem que interagir porque o controle, na verdade, é dos enfermeiros no local. Ok, tá bem. Se é mais rápido, isso, ok. Mas, enquanto não tivermos esse modelo, temos que ter a devolução e a farmácia que faz essas devoluções. Mas existe aqui coisa. Só uma coisa, Vitória. Existe aqui pontos de melhoria que, efetivamente, neste momento, o enfermeiro tem que pensar de onde é que retirou o medicamento e tem que o registrar, de onde é que retirou do armazém A ou B. Ou seja, neste momento há aqui muita... não está facilitado. Há aqui algum ponto de melhoria. Acho que é um ponto que poderemos melhorar e acho que gostaríamos de ver convosco como é que poderíamos melhorar. Que, efetivamente, o armazém avançado não está assumido ao local onde o enfermeiro se está a trabalhar. Ou seja, deveria haver formas mais fáceis de associar o enfermeiro àquele armazém avançado naquele turno. Ou seja, há aqui muitas coisas que poderíamos melhorar. Não sei se será possível em termos de sistema. Ou seja, ou as camas da ala B estão associadas ao do A só quando o enfermeiro por acaso vai à ala B é que pergunta, ou seja, não está sempre a dizer que tirei dali e tirei da colar, porque agora cada vez que o enfermeiro vai ao armazém avançado tem que estar a dizer que foi ao A ou ao B, e se nós acrescentássemos a unidose, então era o caos. Foi o tema que nós tivemos num projeto que tivemos, acho que há 3 anos ou há 2 anos, foi o caos, porque os enfermeiros só tinham muitas perguntas, cada medicamento administrável tinham não sei quantas perguntas a acontecer. Mas digam-me uma coisa, num futuro em que nós pretendemos que todo o circuito seja fechado, não é? Para garantir a segurança do doente, como é que nós, com este sistema, vamos conseguir? Como? Não estou a perceber.
Ou seja, com esta preparação pelo enfermeiro nos armazéns dos serviços. Pelo enfermeiro, não, pelo farmacêutico. Não, pela farmácia. Está no serviço, Vitória. A farmácia passa a estar no serviço. É o farmacêutico no serviço. E depois a medicação é posta nos carrinhos, em gavetas. Pela farmácia. É sempre pela farmácia. É como se houvesse, na verdade, até passos diferentes. Há um que é o da dispensação, né? Que é o farmacêutico no local que vai dispensar, e depois aí há um controle logo. Imagino que se tu tiver... Isto falando daquilo que é o circuito todo fechado, né? Com os controles todos. Depois, imagino, quando no momento da administração, outra vez há um pico, seja código barras ou outra coisa, entre doente, fármaco, etc. E depois, além de confirmar a via e a informação que normalmente a gente chama, são os point-off, quer no leito eu vou dizer o leito, é mais um termo brasileiro, mas junto à cama, ou junto ao doente em que se faz essa confirmação, mas é mais ou menos assim, para haver um controle em diferentes momentos para garantir que é aquele fármaco, onde é que está, onde é que vai e na forma que foi mostrado. Vitória, o objetivo é termos uma farmácia deslocalizada no serviço. Ou seja, perguntar, a farmácia ser feita, ou seja, aquilo que se faz hoje em dia na farmácia ser feito no serviço. E mais on time e mais ajustado àquilo que é a realidade de cada serviço. Mas isso significa que vão munir os serviços com uma dimensão maior em termos de armazém? Vamos ter um carro de apoio à preparação da unidose a circular nos pisos. Como fosse uma farmácia avançada, uma mini farmácia avançada. É uma farmácia ambulante, vou-lhe chamar assim, mas não tem. Sim, móvel, que é mais correto. Móvel. Okay. Mas então, os medicamentos vão sair já em unidose, não é? Depois sai sempre em unidose, Ana. A questão é que nós, em vez de fazermos a unidose na farmácia atualmente, o nosso objetivo é fazer no serviço, mais ajustado aos horários do serviço, sem fazer para 24 horas, minimizando as tais revertências e termos a conta mais on time. Minimizando, acabando mesmo. Pois, acabando com as revertências. Sim, era a conta mais on time e no fundo, mas é sempre a farmácia a fazer, só que deslocalizada. Mas se nós tivermos o circuito... Desculpa, Ana. Diz. Se nós tivermos o circuito fechado do medicamento, como o Préstimo estava a dizer, com estes pontos de controle todos, aí deixamos de ter referências. Sim, porque se não for administrado, sabemos que não foi administrado, ficou no estoque local, etc. Vai tudo bater certo, sim. A não ser que houve eu vou-lhe chamar de descrição, um desperdício que aí é gerido em termos de estoque. Olha, por alguma razão este fármaco ficou inutilizável e pronto, e vocês sabem o que é que aconteceu. Mas aí o farmacêutico está lá e toma logo conta da situação, não é? Idealmente sim, e no mundo ideal sim, se tudo correr bem. Concordo. Os nossos sinais ideais e depois a realidade às vezes apanha-nos, sim. Eu tenho ainda outra questão, e isto é porque eu também não conheço muito bem o processo todo, não é? Se nós tivermos um circuito fechado do medicamento, deixamos de ter a necessidade de faturar à saída, ou seja, de quando sai um nível... Olha, isso é um tema, quando tivermos esse circuito fechado, isso é um tema que nós depois podemos reverter. Acho que não devemos, à partida, assumir que vamos fazer dessa forma. E concordo inteiramente contigo. Acho que quando tivermos o circuito fechado, temos tudo, idealmente, vamos dar passos atrás e vamos reverter. Mas é porque primeiro temos o circuito seguro. Certo, mas vamos avançar então. Diga. Não, aqui a questão tem a ver um bocadinho com aquilo que o Préstimo estava a dizer, é que há soluções tecnológicas que poderiam ser nós concordamos. Temos que ter as coisas seguras, só depois é que podemos avançar. Sim, concordo, ou seja, vamos dar passos seguros. Quando o circuito estiver montado, já se pode pensar a reverter a faturação de um ponto para o outro, e também é o meu conselho. Sim, andar para trás depois. Sim. Bom, então vamos continuar. Saída de unidose transfere a medicação para o armazém avançado ou gera consumo? A saída de unidose gera consumo ao serviço e faturação e registro da administração ao doente barra faturação. Muito bem. Existem horários de unidose diferentes por serviço? Sim, existem. Como funciona a unidose para o fim de semana? Emissão de mapas para 3 dias.
quando a farmácia está aberta ao sábado, é feita no sábado para domingo. Quando a farmácia, nós já temos agora uma unidade que está aberta todos os dias da semana, faz, e a tendência vai cada vez mais ser essa, porque nós cada vez mais vamos ter o sábado a funcionar como um dia normal, portanto estamos a fazer este caminho de ter todas as unidades abertas 7 dias, pelo menos as grandes, 7 dias por semana. E, portanto, diariamente vai ser feita a dose unitária, portanto, deixa de ser feita para 3 dias ou para 2, passa a ser, a tendência vai ser essa, vai ser feita diariamente. Existem controlos de lotes obrigatórios para determinados medicamentos? Se sim, em unidose a sugestão é automática? Sim. Existe um controle de lote e validade para um grupo restrito de medicamentos. Portanto, para os medicamentos oncológicos, para os hemoderivados. Na unidose, não existe. Nós não temos não temos esse controle na unidose. Margarida, quer acrescentar alguma coisa? É sim, mas se tivermos tudo identificado, um dos pontos do projeto da farmácia central é ter os medicamentos todos identificados. Gostaríamos de poder, mais tarde, ter a identificação de um medicamento à cabeceira do doente com o tal circuito fechado. Agora, neste momento, não temos. Mas gostaríamos que houvesse essa possibilidade. Sim. Mas já estamos a fazer esse caminho, não estamos, Margarida? QR codes individuais. Caminho, mas nem todos os medicamentos que vêm da indústria têm a identificação. Certo. O que faz com que nós, neste momento, temos de ter mais recursos humanos disponíveis para fazer isso. Mas já temos alguns medicamentos com identificação, todos os comprimidos reembalados têm dentro do código de barras. Nós gostaríamos de fazer este caminho e mais tarde ter o circuito fechado. Sim, isto depois também só vai ser possível quando também tivermos uma solução de mobilidade no lado do ECOS, não é? Porque o leitor para a identificação do doente, para a abertura da caixa da unidose e registro de administração para o METS completo, tem que também depois estar do lado da mobilidade da administração. Uhum. Aqui a questão dos lotes também era para perceber, porque nós temos 2 formas de controlar o lote, não é? Ao saber que determinado medicamento tem um lote que vai expirar, ponto, ou saber exatamente qual é que é o estoque por lote. Nós gostaríamos muito de ter o lote a funcionar, Nuno, simplesmente o passado de alguns constrangimentos com o SAP. Nós depois acho que é um ponto que nós gostaríamos muito de funcionar. Certo, há uma ligação muito forte aqui com o SAP, sem dúvida, não é? Pois, isso depois complica muito os interfaces. É assim, eles já são complicados. Com o lote, então, é o fim. Mas acho que há um ponto que devíamos reavaliar. Ok. Como é feita a distribuição tradicional? Grandes volumes. A distribuição os grandes volumes são feitos por reposição de armazéns avançados ou por reposição de estoques nivelados, naqueles serviços em que não há armazéns avançados. Como são geridos os medicamentos de domicílio? Os medicamentos de domicílio, portanto, na prescrição já falámos, depois de prescritos, são colocados nos serviços clínicos em local próprio devidamente identificado. Portanto, de acordo com as regras da JCI, que é muito clara sobre este ponto. Era isso que queriam saber, é isso? Não. Sim, quer dizer, isto provavelmente vamos discutir um bocadinho mais à frente, também em toda a parte da reconciliação terapêutica e por diante, né? Que é perceber um bocado como é que o circuito funciona desde o momento em que o médico prescreve, não é? Já percebemos que é o tal medicamento com uma descrição, não é? Foi isso que eu percebi. E depois como é que entra aqui dentro do ciclo. Portanto, esse medicamento depois vocês validam. A prescrição é validada. Porque aquilo funciona como se fosse... É um código de medicamento que existe, não é? Só que tem várias descrições. E depois tem observações do medicamento que é e qual é a forma de administrar. Agora, isso cria alguns constrangimentos. Não sei se a Margarida quer falar disso. Depois, na prática... Sim, Isto, na prática... primeiro, o médico tem que ter muita atenção no momento da prescrição, não é? E depois alguns medicamentos, um doente pode ter vários medicamentos de domicílio, mas depois é assim, se nós quisermos ter uma base de informação com interações, com doses má, ou seja, os medicamentos são completamente outsiders daquilo que é a nossa, dão muito mais trabalho de gerir, porque estão sempre fora dos nossos circuitos, não é?
A gestão da informação tem que sempre ser mexida à mão. A forma como está prescrita agora neste momento não é a mais segura, ou seja, o médico, o médico prescreve um título genérico, medicamento de propriedade do cliente, e depois escreve em observações o nome e os campos que ele entende, ou seja, não tem campos obrigatórios, nomeadamente a dose, depois escrevem às vezes por nome comercial, outra vez por nome genérico, e portanto já era aqui, temos identificado várias falhas, portanto precisávamos de ver melhor depois no futuro, do ponto de vista da operacionalização, pelo menos a parte da enfermagem, que é mais, como diz, mais respeito, tem muitas limitações. Aqui o grande desafio para nós, até que estamos deste lado, é sempre o catálogo, porque nós percebemos que aquilo vai ser o catálogo das farmácias comerciais, ou seja, que é bastante diferente do hospitalar, e como é que depois podemos, é assim, vamos discutir, uma coisa é estar mais estruturado em termos de qual é a dosagem, ou seja, a dose que deve ser, a via, etc., os detalhes sobre o medicamento em termos de prescrição, e está estruturado para seguir. Outra coisa vai ser sempre aquilo, a sua designação, não é? Porque se for texto livre é mais fácil, senão teríamos de ter uma maneira de poder prescrever naquilo que é a medicação domiciliária do catálogo do enfermédico, que eu vou chamar de Susana PEM, que é basicamente tudo os, a não ser que sejam fármacos dispensadas pelas farmácias hospitalares, mas nestes circuitos eu diria que não haveria tanto problema, que até existe. Mas do resto eu diria que é o grande desafio, pois ter quando e como devem usar estes dois catálogos de forma a não gerar erros. Não é? Mas pronto, é o grande desafio do nosso lado, eu diria. Mas sim, mas percebemos os constrangimentos de não ter uma prescrição tão estruturada que gera, quer para a avaliação, quer até a própria administração. E depois, mesmo que se queira fazer reconciliação terapêutica, também tem que ser essa base, não é? Então, depois nada disto bate. Temos que pensar aqui uma solução que consigamos ter o melhor dos mundos. Certo. Como é gerido o processo de transferências entre serviços, /alta de doentes e respectivo impacto na distribuição? Conseguimos ver a informação da transferência de cama ou de serviço na validação e nos mapas de preparação da unidose. A informação das altas aparece no mapa de preparação da unidose. Margarida, quer acrescentar? Nós não temos aquele conceito de transferência como vimos, que é pristinha, ou seja, há sempre um processo de transferência e uma revalidação da prescrição pelo médico do outro serviço. Eu acho isso importante. Nós atualmente temos B-Simple e temos Glint, e muitas vezes deparamos com duplicações terapêuticas nas transferências da UCI para o internamento, ou seja, não há processo de transferência, mas eu acredito que seja uma mais-valia termos o processo de transferência em sistema. Sim, mas vocês quando imaginam... Da parte clínica, nós visualizamos sempre na unidade, não é? Porque transferido ali para lá, mas efetivamente aquela parte clínica que de um serviço para o outro, que Eves mostrou nas apresentações, eu acho que é importante, do ponto de vista clínico, não do ponto de vista de unidade, mas nós depois mais tarde acabamos por visualizar. Margarida, vocês também não têm dificuldades quando o doente tem ou seja, transita do AP para o internamento? Mesmo dentro de Glint? Temos notamos mais dentro do CIP. O doente faz internamento e não sabe. Sim, nós houve uma altura que cancelamos a prescrição, a transcrição, a migração. Estava a dar asneira. Acumula frequentemente vários erros, não é? O que é que acontece? Como validamos o CIP, quando o doente passa para o internamento, já não nos aparece que foi transferido, aparece-nos automaticamente no piso. E acho que devíamos ter um processo de tipo de reconciliação terapêutica entre serviços ou não? Certo, sim, mas isso devia ser feito pelo médico. Sim, o médico tem que o transferir, tem que pedir alguém para o transferir e vai fazer a nova prescrição já no serviço depois de destino, não é? No fundo. Exatamente, Sofia. E é sensível este processo de reconciliação terapêutica, cá está, desde a consulta, em todos os interfaces do doente com a instituição, é um processo sensível que consome tempo valioso, por isso é algo que merece uma melhoria social, porque vai agilizar tudo mais. Vítor, tu no bloco prescreves em B-Simple ou já alocam o doente na cama do internamento e depois fazem a prescrição? Nós invocamos, quando estamos a fazer a tabela do pós-operatório, invocamos o Glint a partir do B-Simple, ou seja, nós
estamos dentro do B-Simple, mas estamos a prescrever na janela de Glint do doente. Já estamos a fazer essa prescrição. Mas só para o pós-operatório ou no intraoperatório também? Ou no intraoperatório registram só no B-Simple e depois para pós-operatório? É só no B-Simple. Para o intraoperatório, que é consumido no intraoperatório. Registram na B-Simple. E o que fazem durante o bloco invocam a prescrição da Glint para já planear o pós-operatório. Exatamente. Uma das responsabilidades que temos é fazer a tabela de pós-operatório e aí invocamos o Glint e fazemos a em Glint. Exatamente. Olha, estou numa reunião. Mas, quando o doente vai para a unidade no pós-operatório e aí invocamos o B-Simple ICU e aí fazemos, mas depois tem havido muitos constrangimentos e muita no interface entre o B-Simple ICU e o Glint, nomeadamente uma questão crítica da JCI, que é a suspensão do antibiótico às 24 horas. Certo. Porque uma das modalidades que o B-Simple tem ICU é suspender ao fim de 3 tomas, que é as stop orders. Exatamente, stop orders, que depois não migra com o Glint. É quando isso é sempre aqui metade das notificações do risco que temos cá é por causa de antibiótico que devia ter sido suspenso ao fim da 3ª toma e essa modalidade não integrou com o Glint e ele continua ativo na prescrição em Glint. Sim, na unidade em Cascais, inclusive. Mário. Desculpa, mas fala, tu conheces melhor do que eu o tema, eu conheço do ponto de vista da DSI, mas isto passa-se em todo o lado. Isto é um problema que temos entre Global Care e B-Simple, por isso é que, só dar esta nota, é que nós queremos passar a ter também os cuidados intensivos junto ao core e, portanto, em ecos. Mas dá o detalhe, Mário, por favor. Assim, não, o responsável da unidade, inclusivamente, a certa altura, suspendia toda a terapêutica em B-Simple e transcrevia, duplicava o trabalho e fazia uma prescrição em Glint quando a transferência para o serviço. Portanto, era um consumo, era a duplicar aqui. Sim. Nós também, houve uma altura, tivemos essa necessidade, aliás, porque detectamos erros, nomeadamente duplas de administração de anticoagulantes. Em óxidos, exatamente. Exatamente. É medieval. Quando existe essa transferência nos cuidados intensivos, por exemplo, eu se for intensivista e quiser transferir para o internamento, faço uma revisão da qual acho que a medicação que fará sentido ele continuar, mesmo que depois saiba que no internamento alguém vai revalidar isso, ou basicamente faço a transferência e quem recebe é que vai referir isso? Não, é da responsabilidade do médico que dá a alta dos cuidados rever essa tabela e muitas vezes fazer o reajuste, já iniciou a dieta oral, fazer o ajuste para medicação por via oral. E hoje em dia fazem no B-Simple antes de migrar ou já fazem no... Não, fazemos em B-Simple antes de migrar, mas aí é que depois surge a confusão, porque muitas vezes até houve colisão de tabelas e triplicações de fármacos porque havia algo que ficava em memória na Glint quando o doente esteve internado, antes da cirurgia, que depois vai, no momento em que volta a entrar em Glint, aquilo volta a incorporar. Temos tido alguns constrangimentos com isso, mas a responsabilidade é do médico. O médico que dá alta tem a responsabilidade de suspender, ajustar e substituir a medicação. Já percebi que os interfaces não estão 100% e depois dá erros do lado do core que não está alinhado sequer com o que foi revisto no B-Simple. Quer dizer, aqui o erro acontece, é por procedimento, mas tem que ser ali um procedimento muito bem feito, ou seja, dá muito asa a erro, porque se não for feito, ou seja, eu acho que o que tem que acontecer é que tem que ser primeiro suspensa em B-Simple, depois transferido para Glint e a partir daí já não pode ser mais nada feito em B-Simple. Eu acho que tem que ser esta ordem, se não for exatamente assim, portanto, mas se não seguimos exatamente ali os passos, e depois, obviamente, nas unidades, como muitas vezes é feita a transferência, não se cancelou em B-Simple, e portanto, se não se faz a sequência certa, ficamos com estes erros, e portanto, o interface é muito falível. Sim, eu já tive experiências anteriores de integrar, não uma B-Simple, mas um similar com Glint e sim, aquilo tinha vários pontos de falhas, que era um bocado desesperante. Sim, tinha vários pontos de falha. Exatamente. Estou um bocado consciente. Certo. E por isso é que nós achamos que é uma área tão crítica tão crítica e com tanto risco clínico, que era a área dos intensivos e mesmo a parte da farmácia,
foram dos fatores que nos fizeram ter a certeza que, embora haja aqui gaps grandes que têm que ser desenvolvidos, querermos ter toda a solução no mesmo sistema, porque inclusive na Infantecente nós tivemos alguns problemas com prescrições duplicadas, que depois em Glint estavam duplicadas. É uma realidade. Sim, é uma realidade. Sim, eu concordo. Eu pelo menos, foi até no Santa Maria, não foi com o BCIM, mas tive uma experiência prévia e, de facto, nós fizemos quase criar um alerta para, basicamente, às vezes ver estas duplicações na parte da prescrição da Glint para dizer é preciso ou alertas, mas o sistema nunca ficou clean e robusto para garantir às equipas uma segurança adequada que era desejável. E sim, se tiver tudo no mesmo sistema, não há esses espaços, logo isso nem sequer acontece. Certo. E, portanto, nós temos a noção que isto é muito falível e, portanto, podemos dizer que é uma questão de procedimento, mas não é, porque, quer dizer, os profissionais tinham que acertar ali mesmo na ordem certa e, portanto, para mim é mesmo um problema de interfaces porque lá está, tem muitas vulnerabilidades, digamos assim. Sim, concordo. Só fazer aqui uma pergunta então mais específica relativamente a este ponto, para passarmos ao seguinte. Portanto, em termos de distribuição na Unidos, se eu estou a emitir o meu mapa e, entretanto, o doente é transferido, vocês são alertados e a aplicação faz uma sugestão para retirar a medicação desse doente que foi transferido. É isso? Certo. Não, assim, alertados não. Nós estamos sempre no ecrã de validação e vamos puxando as alterações. Certo, ou seja... Não há um alerta, propriamente. Sim, vão sempre emitindo um mapa de alteradas, não é? Para perceber o que é que tem que ser ajustado. Tem que ser ajustado, exatamente. E as altas igual, não é? No fundo é o mesmo. As altas igual. As altas dá pantamangas, é outro ponto que também dá pantamangas, mas pronto. Não. Ok. Mas quando o doente é transferido, o médico vai ter que fazer uma revisão terapêutica, não é? Com certeza. Mas essa prescrição vai novamente para validação? Na UCIP, não. Se o doente for validado na UCIP, o doente aparece-nos automaticamente no serviço e às vezes já tem acontecido nós não nos aparecer no mapa de alterações do serviço. Não sei o que é que acontece no sistema, que às vezes os enfermeiros reclamam que não enviamos medicação, mas também não nos apareceu no mapa. Foi transferido do CIP ao internamento, às vezes já nos aconteceu isso, outras vezes aparece no mapa. Ok, mas o pressuposto seria sempre que o doente faz transferência, nós temos que saber como é que o doente faz. Volta novamente a fazer a validação. Não precisa, se já está validado não há problema, tem que ser para que sítio é que o doente vai, para nós alocarmos a medicação ao sítio. Tudo bem, é só uma questão de stop. A alteração da prescrição, se calhar não vale a pena voltar a validar, digo eu. É só alocar a medicação ao sítio certo, já foi validado. Exatamente, muito bem. A não ser que haja alguma alteração da prescrição e aí acho que faz sentido voltarmos a validar. Muito bem, certo. E valida na sua totalidade, não é? Sim. Temos sempre a visão global, apesar de termos a indicação do fármaco que foi acrescentado. Nós, no ecrã da validação, temos sempre a informação de qual foi o medicamento que foi acrescentado ou alterado. Conseguimos ter essa visualização. Atualmente. Muito bem, obrigado. Vamos continuar. Como são tratados agora no caso de não existir estoque de serviço? O serviço pede para virem buscar à farmácia com um pedido por doente. E a farmácia dispensa e registra na conta do doente. Sim, o pedido por doente automaticamente só vai para a conta do doente quando sai um pedido diferente. Não sei se não conhece bem o sistema. O doente é um pedido diferente e só assume na conta do doente quando a farmácia dá saída. Há vários tipos de pedidos no sistema e este tipo de pedido só Sim, mas Margarida, quando a farmácia está fechada, nós também temos um outro processo, não sei se é igual a tu, imagino que sim, não é? Nós vamos à farmácia, fazemos o registro no livro de saídas. E nós depois regularizamos, nós no HCD, por exemplo, sempre que não há farmácia, fazemos isso por doente.
e nós da Sim, manhã, sim, da nós manhã também. satisfazemos esses pedidos. Certo. E esses Mas esse- pedidos, Diga. não, e esses pedidos depois só quando é dado de saída é que vai para a conta do doente. Isso é a forma como o sistema está atual, que funciona atualmente. Não quer dizer se é correto ou se está certo ou se é errado, mas é assim que o sistema está a funcionar atualmente. Uhum. Mas esses pedidos são automáticos, é isso que eu estou a perceber. Não, É esses isso? pedidos não são automáticos. Imagine, o informático tem uma prescrição do agora, não faz Sim. parte do estoque. O informático tem que ir manualmente fazer um pedido por doente, ou seja, não é fácil, corrija-me se tiver algo mais neira, acho que não é automatizado, ou seja, não é chegar lá ao medicamento e gerar um pedido para a farmácia, não é uma coisa simples. Tem que ir Não, mas por exemplo, às 3 da manhã, para começar, a micacina não existe no serviço, ou não existe no próprio, ou surfactante, por exemplo, olha na neonatologia, que não há em estoque em mais lado nenhum. E a gente tem que ir fisicamente à farmácia fazer esse registro no manual da farmácia. Portanto, tem um livro de retirada dos estoques da farmácia, era isso que eu estava a dizer. A minha pergunta não é essa, e ainda era outra. Está prescrito, isso é Sim. fácil, a partir da prescrição, fazer um pedido para a farmácia informática. Ai, não. Não é assim. Quer dizer, depois tem que ir a consumos, mas não é assim muito. Não é intuitivo. Faz, Pode- mas não é intuitivo. É como Pode-se diz o fazer um Marco. pedido normal, mas não, por norma não se faz. Não é assim. Mas há o caso também de eventualmente fazerem um pedido ou solicitarem a outro serviço? Tem também esse... Temos, mas não temos em sistema. Nós gostaríamos de poder Certo. ter É manual. É manual. várias coisas. Gostaríamos de poder existir empréstimos entre serviços ou pedidos entre serviços, mas isso não está em sistema, não está refletido em sistema. Existe, mas não está refletido em sistema. Sim, e por isso manualmente nós temos de telefonar ao serviço, depois fazer um documento de pede-envia interno em que o serviço pediu e o outro emprestou para fazer Pois. a Depois reposição para entregar depois dos na farmácia, a farmácia Sim. depois regularizar o estoque. Isso. Que é assim, os enfermeiros não têm acesso a todos os armazéns avançados do hospital, ou seja, só têm acesso aos armazéns do serviço. E tinha que haver uma forma de pedir de empréstimo entre serviços e armazéns avançados. Alguém que peça e alguém que diga que se empresta. E ficar logo regularizado, mas isso não está refletido em sistema. Sim, porque é mais fácil ir ao serviço do que ir à farmácia. Imaginem às 3 da manhã, a farmácia está fechada, o processo interno implica que ele telefone ao segurança, ao vigilante, o vigilante tem que estar disponível para lá ir abrir e, portanto, a pessoa tem que sair do próprio serviço. É um processo um bocadinho mais complexo e por isso nós preferimos habitualmente pedir aos serviços que possam ter a medicação. Mas é papel. Sim, em papel. Papel. Certo. Não temos forma informática de fazer. Sim, é algo que é preciso melhorar, não é? Quer dizer, eu no Porto, Margarida, tenho com a história da mobilidade, mas pronto, também tem as suas fragilidades. Sabemos a história, essa história. Tem várias Sabemos fragilidades. bem essa história. Eu só queria também acrescentar uma coisa que se calhar já perceberam. A farmácia que faz a reposição dos estoques dos serviços dos enfermeiros não precisam de estar a fazer pedidos à farmácia, a não ser destes casos pontuais. Portanto, é a farmácia que se encarrega de repor, ou por armazéns avançados, ou por reposição de níveis, é a farmácia que se encarrega desse trabalho. Sim. Por vezes nós fazemos pedidos de material específico de pensos, por exemplo, em que isso não é... Podia eventualmente até, podemos trabalhar nisso numa eventual futura prescrição médica, mas são esses mais os pedidos que nós fazemos à farmácia propriamente. Casos pontuais, não é? Exatamente, sim. Como são geridos os medicamentos para a radiologia como contrastes? Do ponto de vista logístico, é feita uma reposição de níveis ou, eventualmente, reposição de armazém avançado. Mas normalmente não, mas na maioria não temos armazém avançado nem na cirurgia, não sei se a Maria depois pode me corrigir. No que respeita à prescrição, o que procuramos é que haja os tais protocolos por patologia e assim temos uma prescrição previamente validada, porque o protocolo foi construído juntamente com o médico, farmacêutico, ou seja, e, portanto, é só puxar o protocolo e são administrados os medicamentos do protocolo. Certo. Portanto, neste momento o médico não prescreve contraste. Não. Eu acho que o Porto faz a prescrição do protocolo. Sim, no Porto prescreve em papel. Em Mas papel. não é fácil, porque depois o sistema não comunica com o sistema deles,
não é este processo claramente não. está Tem que ter uma melhoria, pois. Sim, a única forma que conseguimos fazer evidência, por isso é que quando estivemos a falar do tema dos MCDTs referimos isto, porque tem que ter este perfil de prescrição associado ao ato, seja por anestesista, seja pelo próprio médico, depois o registro da administração, por médico, por enfermeiro, técnico ou médico, e depois cair na farmácia. Exato. E a quantidade Quantidade, o lote, sim. Tudo. Sim. Este processo claramente está muito... Está frágil. Nós tentamos melhorá-lo, mas nós depois reparamos que depois os sistemas não comunicam com o sistema habitual que os médicos da imagiologia utilizam. Não. E por isso nós estamos a usar em papel para poder fazer evidência das prescrições associadas ao protocolo da administração de contraste. Muito bem. Então, ponto seguinte, como é gerida a distribuição de medicação como frascos? Eu não sei se aqui queriam referir-se às multidoses, tipo xaropes e isso. É isso mesmo, doutora, sim, então, isso mesmo. Em relação a isso, quando da validação, o farmacêutico tem a possibilidade de calendarizar de forma a tornar-se visível quando é que deve enviar mais uma unidade e, nessa altura, envia, registra e cai na conta do cliente. Margarida, tem alguma coisa a acrescentar? Não, é isso. Mas é sempre difícil esta gestão das multidoses. Sim, mas isto devia ser um bocado uma sugestão ou quase automática com base na administração feita no serviço, não é? Pois, mas às vezes os enfermeiros pedem os frascos antes dos nossos cálculos, ou seja, nós calculamos só vamos enviar amanhã e como há sempre desperdícios e perdas, pedem-nos um dia antes, ou seja, acaba por existir sempre aqui um cinema a pedir-nos para antecipar o envio da medicação. Pronto, isto não é um tema muito... Não é fácil de automatizar, porque também a capacidade dos frascos varia também. Portanto, aqui não é... Ok, já percebi. Acesso à informação do cliente. Que informação clínica do cliente, qual é a informação clínica do cliente a que o doente tem acesso, que o farmacêutico tem acesso? História clínica, análise ou outra. A farmácia tem acesso ao processo clínico completo. História clínica, análise, exames, etc. Tem que ter mesmo para fazer uma correta validação. Margarida. Mas este acesso, Nuno, só aqui complementar o que a Teresa está a dizer, este acesso implica sempre o uso de 2 aplicações. Exatamente. Atualmente. E nós entramos com uma password que devia ser de farmacêutico também. Sim, ou seja, entras no processo clínico com um perfil, não é? É o perfil de farmacêutico que tem acesso a uma determinada área, não é? Exatamente. Ambulatório. Como é efetuado o processo de validação de distribuição na área de ambulatório? Nós não temos... em relação ao ambulatório, o que nós consideramos aqui ambulatório é aquilo que é prescrito na consulta para o doente ir comprar à farmácia da oficina. Nós não temos o ambulatório que tem os hospitais do SNS. Não é? Já percebi, em outras conversas já ficámos com essa ideia. Sim. Sim. Temos um medicamento que mandamos, por exemplo, na área de oncologia, temos medicação oral que o doente leva para casa, mas só me estou a lembrar assim desta área de oncologia, de resto não temos nesta... Na consulta temos alguma administração de fármacos que também não temos prescrição e deveríamos ter prescrição e validação. Mas é no âmbito no âmbito da consulta, não é? Sim. Depois o enfermeiro tem isso no plano deles, neste momento o enfermeiro faz um registro da medicação sem ter uma prescrição em sistema. Que devia ser também validada, não é? Devia ser validada, devíamos ter conhecimento e devia ter protocolos e devia ter... Mas eu acho que no Porto tem acesso a isso. Sabe, em Cascais também acho que existe essa possibilidade. Sim. Não existe anulação de identificação. Ok. Não fez a implementação em todas as unidades, não foi? Sim. Acho que não se fez da prescrição. Sim, de alguns problemas. Mas ainda continuamos com alguma prescrição em papel e não sei se a prática a Sul também, nós o que fazemos é digitalizamos a prescrição e associamos ao processo a prescrição quando ela é em papel e não é eletrónica.
Eu acho que guarda-se o papel, mas não se digitaliza. Não faz Certo, depois depende dos recursos que temos, né, para poder fazer essas tarefas. Há aqui também um pormenor, que é no âmbito da cirurgia de ambulatório, onde os critérios do SINAS, lá da auditoria de classificação, é a evidência da cedência terapêutica. Exatamente, terapêutica analgésica no âmbito de cirurgia de ambulatório. Nós temos uma importante componente de doentes que são operados, e isto também costuma ser às vezes um problema evidenciar que nós distribuímos esses doentes de cirurgia de ambulatório que vão embora no próprio dia que foram operados, essa medicação normalmente oral, para gerar essa evidência. Por isso acho que também é uma nota a colocar neste âmbito. Nós, Vítor, nós em Cascais não temos isso informatizado, temos um formulário à saída do doente em conforme foi cedida essa terapêutica e o cliente assina em conforme levou essa terapêutica. Mas o ideal seria que isso estivesse prescrito e em sistema, obviamente. Nós aqui em Viseu nós fazemos a prescrição em B-Simple, exatamente. É porque agora é obrigatório, o SINAS veio dizer que tem que haver evidência da prescrição, não pode ser por protocolo. Nós fazemos a prescrição do paracetamol ou do ibuprofeno com um SOS em oral, exatamente, e pronto, quando o tem alta daqui do recobro para casa, vai com é-lhe dada a medicação e fica a prescrição feita no... Mas pela experiência que eu tenho, pelo menos em regime de internamento, porque o ambulatório vai até às 24 horas, essa prescrição não era feita em regime de internamento. Era só feita essa assistência terapêutica assim. Pode entretanto ter mudado, mas é uma questão de validade. Não me apercebi ter mudado. Sim. Sim, mas o requisito SINAS agora, mais recente, que vai ser difícil de implementar, nós não conseguimos lá no Porto perceber como é que vamos fazer. Viseu eu sei que já está, que a Elizabeth já me tinha dito. É efetivamente garantir a evidência da prescrição. Certo. Podemos avançar? Vamos, sim, obrigado. Existe um formato de receita específico em relação ao ambulatório, sim. Portanto, na consulta mesmo temos a tal PEM, que é a prescrição eletrónica de medicamento, que é um módulo, e integrado na PEM temos a receita eletrónica, não é? Sim, esta pergunta era enquadrada dentro da tal realidade que não existe, que é mais nos públicos, não é? Ou seja, ser a receita interna, ou a prescrição interna, gerava a tal layout de receita diferente, não é? Que também está definido também em termos de o próprio Infarmed, e até há mesmo ligação, não é? Nos públicos com precisamente este tipo de receitas. Portanto, foi mais nessa perspectiva aqui esta questão. Ok. Em relação ao controle dos doentes HIV, não temos essa dispensa de medicação, não temos. Certo. Em relação ao ponto seguinte, refertências / abates. Como é efetuado o processo de refertência? As refertências, portanto, os medicamentos vêm nas cassetes da unidose, portanto, na gaveta de cada doente. É feito o movimento de entrada de estoque na farmácia e saída da conta do doente e do custo também no serviço. Não é? Esta operação é feita por um auxiliar da ação médica. Pronto, sempre sob a supervisão de um farmacêutico, mas a prática é feita pelo auxiliar. Mas que faz... Sim. Diga, Margarida, sim. Não, é feito diariamente, é feito doente a doente, não é como nos hospitais públicos que é feito por serviço. Sim. Claro, sim, por causa da faturação, obviamente, sim. Mas faz sentido algum processo de revertência automático? Porque se nós sabemos o que é que saiu... No início da Glint tínhamos um processo de revertência automático. Sim. Mas aquilo nunca batia certo. Ok. E depois abolimos, depois passamos a fazer manual. Dava mais trabalho fazer o automático e depois acabamos por desistir. Pronto, então é preciso fazer algo automático, não é? Mas acho que faz sentido. No mundo ideal, acho que faz sentido. Porque temos todos os dados, não é? Se eu sei o que é que foi e sei o que é que foi administrado, consigo perceber a diferença, não é? O que nós temos no nosso ecrã atualmente? Temos o que foi enviado, o que foi administrado e o que deveria vir revertido. E nós depois confrontamos e pomos a quantidade que efetivamente vem na cassete. Temos esse processo, mas há sempre uma validação manual do operador. Uma confirmação no operador. Há uma sugestão, mas há uma confirmação no operador. Certo.
No ponto seguinte, em relação às máquinas dispensadoras, não se aplica porque não temos. Certo. Vou passar para os pedidos de serviço. Só falei um ponto, quem registra abate de stock. Nós não temos o hábito de fazer abates de stock. Não é muito a nossa prática, mas efetivamente às vezes pode haver algum stock que se assuma por algum erro. Uma grande dificuldade que nós temos é, imagina, alguém faturou uma quantidade errada, 1000 unidades num doente, 1000 ampolas. Nós neste momento só conseguimos regularizar a fatura por uma devolução da quantidade de 999, por exemplo, e ficámos com o estoque errado. Mas nós não por hábito, evitamos ao máximo fazer abates de estoque. Quando há erros, pedimos para a faturação corrigida, eu fiz esta questão porque às vezes a área da contabilidade e dos financeiros eram um bocado exigentes aqui, pelo menos em alguns hospitais quando passei, em que era tudo registado a consumos, não é? Isto em termos contabilísticos, uma quebra é diferente do consumo. E daí haver às vezes algumas áreas financeiras pedirem mesmo este controle mais rígido. Se eu faço uma quebra, tenho que registar como quebra, não é? Isto em termos contabilísticos vai para contas diferentes. Pronto, daí a minha questão. Nós não fazemos abates de estoque. Muito bem. Se bem que eu acho que deve haver alguma forma, nós às vezes corrigimos algum movimento errado sem ser pela revertência para estoque, estou a perceber. Nós hoje em dia temos muitas dificuldades nesse ponto. Imagina, um auxiliar dá saída de 1000 ampolas e afinal foi só uma. E eu tenho muita dificuldade, eu perco muitas horas para corrigir aquela saída errada, só conseguimos pela revertência, pela devolução. É para acertar. Muitas vezes estoque errado. Quer dizer, é sempre aqui um tema, mas pronto. Mas o sistema poderia dar um alerta, imagino, que impedisse um alerta ao auxiliar. Nesse caso, é mesmo este número que quer, não sei se é possível por isso esses alertas, porque às vezes esses erros depois refletem-se em muita coisa. Estão sempre a aparecer consequências desse erro, até nas análises da financeira, nas várias análises que as várias áreas vão fazendo, aparece sempre, depois temos que andar à procura, acaba por se dar conta que foi um registro mal feito, mas só depois passado um tempo a ver, não sei se seria possível criar no sistema ou na ficha do produto algum alerta, atenção, se isto passar deste número, dar um alerta e obrigar a pessoa a verificar se é mesmo aquela quantidade ou não. Nós, se calhar, agora fazíamos aqui um intervalo. Eu chamava só a atenção que nós tínhamos pedido ao Préstimo para as sessões de farmácia em que sejam necessários os médicos, convinha serem hoje à tarde, porque amanhã não vamos ter os médicos connosco. Ou seja, nós tínhamos deixado as sessões de farmácia que não precisam tanto da participação de médicos ficarem para amanhã, e nós tínhamos ficado para hoje à tarde a sessão de farmácia clínica e de oncologia, até porque à tarde nós temos o nosso médico também oncologista connosco. Só uma nota para terem atenção, porque eu julgo que esta parte aqui de validação, preparação e distribuição do medicamento, parte 2, e a parte especial. Ana, eu podia só dar uma sugestão, é que nós estamos quase a acabar esta... ok, está bem. Podíamos acabar e... Eu só vou sair agora um bocado, porque a Vanessa tinha-me pedido aqui uma reunião à 1 e... Está bem, mas o Nuno continua, está bem? Ele está a liderar. Já estamos mesmo a acabar também. Estamos mesmo a acabar, não é? Certo, finalizávamos já esta parte. Sim. E à tarde seguíamos então com que é oncologia. Certo. Ok. Então, pedidos por serviço. Como é efetuado o processo de pedido de reposição? A tendência em todas as unidades é a existência de armazéns avançados, não é? Só não pomos armazém avançado onde não conseguimos pôr. Portanto, assim, o enfermeiro, o registro gera pedido de reposição.
No serviço em que não se aplica esta metodologia, a reposição é feita por níveis, pela farmácia, sempre com auxílio de PDAs, portanto, até o stock pode ser posto com o auxílio do PDA, nós também podemos fazer uma reposição rápida dos serviços. Temos várias situações. O próprio auxiliar às vezes dá estes serviços e pica e gera o pedido das necessidades. Como é efetuado? Mas só para perceber, ou seja, existem pedidos, o conceito de pedidos extraordinários, não é? Que em princípio serão aqueles que... Existe pedidos pré-definidos por serviço, existem pedidos extraordinários, existem várias modalidades, Nuno. Okay. E existe também a metodologia do auxiliar, tudo o que não é faturável ao cliente, que é consumo de serviço, vai ao serviço e gera pedido pelo PDA. Depois põe na cota normal de reposição do serviço. E com essa metodologia, no limite, pode estar um a dar a volta aos serviços, a fazer essa identificação das necessidades e outro ir preparando os pedidos. Também conseguimos pôr uma rota de picking nos PDAs, portanto, o PDA é uma ferramenta que nos ajuda muito a agilizar a reposição dos serviços. Como é efetuado o processo de satisfação de pedidos de reposição? Os pedidos de reposição são satisfeitos com base no registro de consumo, na maioria dos serviços, e noutros por reposição de estoques. Também pode haver pedidos por doente, que já falámos, não é? Pensos, produtos mais caros, produtos que precisam de um controle especial. A farmácia fornece e registra, portanto, isso já falámos anteriormente. São dispensados apenas os pedidos completos ou poderá existir entregas parciais? Podem existir pedidos, pode-se satisfazer parcialmente um pedido. Existe aberto. Diga? Mas fica em aberto, não é? À espera da satisfação. Depende da unidade, depende de cada farmácia, depende da gestão da farmácia. Alguns podem ficar abertos, outros podem ser encerrados e vai na semana seguinte. Porque, por exemplo, o armazém avançado nós encerramos sempre, não é? Porque fica sempre lá o nível que o nível está por satisfazer. Mas depende da metodologia. Mas neste momento é variada, consoante a farmácia. Ok. Depois pergunto, existem horários específicos para realizar os pedidos à farmácia? E assim, como é a farmácia que faz essa reposição, a farmácia é que se organiza em função das necessidades dos serviços e de acordo com a gestão de recursos humanos, com a sua gestão de recursos humanos, organiza-se, não é? E, portanto, isso depende. Mas é a farmácia que se organiza para, não são os serviços. Temos aqui como exceção os estupefacientes, portanto, tudo que é pedidos específicos de medicamentos específicos, e aí temos um horário, aí sim, temos um horário, uma hora limite de entrega, não é, Margarida? Certo? Margarida? Sim. Geralmente recebemos um dia, fornecemos no seguinte, depende do serviço. Isso varia muito de farmácia para farmácia, mas e gestão interna do serviço. E da rota, nós tentamos não ir ao mesmo serviço várias vezes. Temos as rotas definidas. Nós tivemos durante bastantes anos a Kaizen connosco e, portanto, todo o nosso circuito logístico, tanto interno das farmácias como da articulação com os serviços, foram alvo de projetos com a Kaizen. Portanto, temos os nossos circuitos logísticos muito otimizados porque, portanto, tivemos a ajuda da Kaizen. Muito bem, sim. Controle de lotes. Já falámos um bocado, não é? Sim. Diga? Sim, já falamos já. Já falámos um bocado, sim. Sim, mas eu queria reforçar que era importante nós termos este controle de lotes e de prazos, ou pelo menos de prazos. Temos que perceber como é que vamos conseguir dar a volta a isso. Isto ocupa muito tempo da equipa de farmácia. Isso é uma informação claramente que vem de SAP, porque tem a ver com a recepção do medicamento, não é? Mas nós recepcionamos em cliente. Eu sei, pronto, mas essa recepção vai ter que ser feita agora em SAP, não é? Porque agora toda esta parte da logística vamos ter que ver bem quem é que faz o quê. Mas como as encomendas são feitas em SAP, a recepção, em princípio, passaria a ser feita em SAP e é um conjunto de informação que teríamos que perceber o que é que vai passar para o ECOS, não é? E aqui neste caso em concreto, se eu faço a recepção de um medicamento e faço o registro do lote e do prazo de validade,
para esse produto, essa informação também teria que passar de alguma maneira para o ECOS, para vocês terem controle, não só visualizar a nível do medicamento, como depois também ter um mecanismo de controle e perceber que medicamentos é que estão a expirar, não é? E tomarem medidas sobre isso. Claro. Bem, que provavelmente poderá estar a ser feito em SAP, não sei, se calhar já há mecanismos em SAP também para fazer isso. Mas pronto, mas o que faz sentido é ser uniformizado a nível do core, não é? Nós temos aqui, eu queria, antes de acabarmos a sessão, gostaria de colocar duas questões. Temos a questão do controle dos falsificados, portanto, que é uma obrigatoriedade legal que temos agora, e também uma nova, aquilo que vai nascer no GEDMEL também, à semelhança do que já está a acontecer nos hospitais públicos, que é a hospitalização domiciliária. Portanto, a GEDMEL vai arrancar com isso, portanto, o prolongamento da hospitalização, o doente tem condições para isso, sai do internamento para o domicílio em regime de internamento, um internamento no domicílio. Portanto, são 2 pontos que temos que pôr na agenda para serem tratados. Sim, o primeiro ponto da falsificação, portanto, no fundo é a certificação, não é? Isso claramente tem que ser tratado em SAP, não é? Porque, no fundo, tem a ver com o processo. Licença, não sei. Desculpe, não percebi. Eu não sei se está preparado para isso e se foi reconhecido, não sei. Houve uma altura em que, por exemplo, a Glint esteve nesse processo, com vários sistemas que estiveram a acompanhar este, não sei se SAP está preparado para isso, não faço ideia. Mas tem que estar, porque é uma obrigação legal. Não há forma porque no momento em que eu estou a recepcionar o produto, esse é o ponto-chave, é a partir daí que começa a funcionar todo o processo de validação e de comunicação. Perdão, não percebi, doutora. Tem toda a lógica que assim seja, não sei se fez este caminho, mas vai ter que fazer, se não vai ter que fazer, é uma obrigação legal, não, sim. E vai ser do lado da logística. Nós depois, Teresa, podemos partilhar um bocadinho, nós tivemos a ver com a Evris daquela lista de requisitos que a Teresa e a Margarida nos tinham passado, o que é que fica do lado do ECS e o que é que fica do lado da logística, que poderá ser só SAP ou termos também uma aplicação intermédia por causa dos armazéns avançados. E isso está a ser visto, portanto, essa componente da logística pela Mafalda. E, portanto, para que haja um alinhamento do que é que fica numa aplicação e noutra. Depois podemos fazer até uma sessão específica. Temos mesmo que fazer mesmo, Ana, que é para nós validarmos que isso fica tudo... Fica tudo, sim. Nós fizemos já uma primeira reunião preparatória com a Evry sobre isso, mas eu acho que se calhar na próxima semana, eu depois vejo com o Préstimo que ele está a organizar as reuniões todas, valia a pena vermos isso em conjunto. Porque eu e a Vitória tivemos as duas a ver e, entretanto, também já o passámos para a Mafalda, portanto, para a Joana Saldanha e para a Mafalda, para garantir que todos os requisitos ficam endereçados, mas acho que era bom vermos em conjunto. Se não puder mesmo para a semana, também podemos fazer nós, eu e a Vitória, porque já temos essa visão bastante clara. Mas, se calhar, seria bom estarmos todos, eu vejo depois com o Préstimo uma data e combino com a Teresa. Pois, temos mesmo que ver, Ana, que é para salvaguardarmos a questão do medicamento, porque trata coisas diferentes dos consumíveis, atenção a isso. Certo, e para ficar, sim, e nesta reunião, para ficar claro para todos e não ficarem com a preocupação que haja algum requisito que não seja tratado, ou seja, estar claro para todos e estarmos todos confortáveis se o requisito é tratado numa aplicação ou noutra. E, portanto, fazemos isso para a semana, eu acho que é importante. Está bem. Sim, essa fronteira é fundamental. Sim, fundamental. Pronto, já alinhamos com a Evris as visões, portanto, parece-nos que estamos alinhados, mas foi uma sessão preparatória, como digo, e, portanto, tem que ser vista agora com a farmácia. Muito bem. Pronto, então, acho que sim. Se calhar, sim, paramos agora, retomamos, sim, se calhar retomamos às 2h15 para termos uma hora. Ok. Está combinado. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Até já, obrigado.